Então, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, Gênesis 45. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Gênesis 45, 16. A Bíblia diz assim, amém? E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José vieram, e isso agradou muito a Faraó e seus servos. E Faraó disse a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai vossos animais, parti e ide à terra de Canaã. E tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. A ti agora ordeno, fazei isto: tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. Glória a Deus. Senhor, fala conosco na tua palavra nessa noite. Ministra aos nossos corações. Toca, Senhor. Que a tua voz seja ouvida neste lugar e nesta casa. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero ser bem breve mesmo, mas eu gostaria de contar duas histórias aqui nessa noite. Primeiro, a história de José. Eu não quero me ater muito a detalhes da história, porque eu acredito que muitos irmãos aqui conhecem a história. José era aquele menino, filho de Jacó, que ganhou a capa, a túnica de 7 cores. Aquele que teve sonhos, que contou para os irmãos, que despertava a inveja e a ira dos irmãos, até por conta do amor que Jacó sentia por ele. Um dia José sai amando de Jacó para espiar os seus irmãos, e os irmãos então arquitetam um plano, a princípio para matar José. Depois Rubem, o seu irmão mais velho, primogênito de Jacó, intervém. Eles então lançam José numa cisterna. Daqui a pouco passam um mercador ismaelita e eles vendem José para o mercador ismaelita. E José então vai para a terra do Egito e é comprado por um general do exército de Faraó chamado Potifar. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que José começa a ser abençoado e que Potifar entregou o governo, ou seja, a mordomia da casa toda na mão de José. José administrava, e por amor a José, o Senhor abençoava a casa de Potifar. Só que uma das coisas que você precisa aprender é que quando você começar a crescer em Deus e ser abençoado por Deus, algumas coisas vão se levantar para tirar você desse lugar do propósito. E na casa de Potifar se levanta uma mulher que eu chamo de Patifona, a esposa de Potifar, a Patifona. E a Patifona então começa a tentar seduzir José. Ela agarrou, como diz os irmãos nordestinos, ela agarrou um amor em José. E ela queria de todo jeito seduzir para que José se deitasse com ela. Um dia então, no meio daquela sedução, ela tentando seduzir José de alguma forma, que eu não sei explicar exatamente como, as roupas de José param na mão dela. José foge da presença dela. E ela, por raiva, ou de repente por causa da rejeição daquele menino, ela começa então a gritar, dizendo: o menino tentou me estuprar, o menino tentou me violentar, e olha aqui, fiquei com as vestes dele. E se você é um marido, você vê um homem correndo sem as vestes, ou pelo menos com parte da túnica tirada. A sua mulher com a túnica na mão, dizendo: ele tentou me violentar. É óbvio que você vai acreditar no que essa mulher está falando. José então é preso, colocado
na cadeia, no cárcere do Egito. O Egito, uma das nações mais poderosas da época. E José, da mesma forma, começa a trabalhar na cadeia, a ponto do carcereiro entregar a mordomia da cadeia nas mãos de José. E por amor a José, Deus abençoava a cadeia. E um dia o copeiro e o padeiro de Faraó estão presos com José, os dois têm sonhos. José interpreta o sonho dos dois. Os dois são livres. Acontece ao padeiro o que José disse que iria acontecer. Ao copeiro lhe restituído o cargo de copeiro de Faraó. E um dia quem tem o sonho é Faraó. Alguns historiadores vão dizer que esse dia era 3 anos depois do copeiro ser restituído ao cargo. E o copeiro então lembra de José, quando Faraó teve um sonho, e diz: existe um homem preso no Egito, que com certeza tem a revelação de Deus para o sonho de Faraó. E José então, ele sai do cárcere, você sabe, já falei sobre isso aqui, ele vai lá, faz a barba, sabia que era o dia dele. Daquele dia ele passa de José o prisioneiro e se torna o Zafenate Paneia. Quem é Zafenate Paneia? O governador da terra do Egito, o principal homem depois de Faraó. José se tornou tão importante no Egito que a Bíblia diz que Faraó disse o seguinte: somente no trono eu serei maior do que você. Enquanto eu não estiver no trono julgando, até eu me submeto a você aqui no Egito, José. Tamanha era a importância de José no Egito. E José é um salvador do povo. É uma tipologia de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus também é um salvador. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não veio nesse momento da tua vida salvar você do mundo, mas Ele veio nesse momento da sua vida salvar você no mundo, que é diferente. E por que eu fiz esse comparativo com a história de José? Porque José, diferentemente de Moisés, José salva Israel, sabe como? Levando Israel para dentro do Egito. Moisés liberta Israel como? Tirando Israel para fora do Egito. José leva para dentro, Moisés leva para fora. Mas uma das coisas que eu aprendo, lembra, eu contei toda essa história para dizer o seguinte: José foi alguém que no Egito venceu tentações, foi tentado pela mulher de Potifar, venceu tentações. E eu não sei, hoje eu falava com o pessoal que vai batizar, a gente acha às vezes que vai batizar e não vai mais ter tentação, irmão. Tem gente que vai batizar hoje, posso dar uma notícia para você? O boleto vai estar lá amanhã ainda esperando. Não vai estar pago não, irmão. Quer dizer, se tiver, em nome de Jesus, se tiver, amém. Eu tenho fé para alcançar isso. Mas na maioria das vezes, as contas que você fez, você será responsável para pagar. E o boleto vai estar lá. De repente você vai entrar no aplicativo do Serasa, o nome ainda vai estar lá. As tentações, elas vão existir na tua vida. Assim como existiram na vida de José, e José venceu a tentação. Agora pergunto para você, José tinha todos os motivos do mundo para ceder à tentação, sim ou não? Sim. Rejeitado e abandonado e traído pelos próprios irmãos, sangue do seu sangue. De menino livre, amado pelo pai, agora escravo na terra do Egito. E no Egito não tinha lei como veio depois em Israel. Porque em Israel, o escravo hebreu, ele serviria por 7 anos, mas no 7º ano ele seria livre. No Egito não. A cabeça de José é que ele estava fadado à escravidão para o resto da vida. Mesmo assim, José não cedeu às tentações. Ele continuou como um homem íntegro, assim como seu pai lhe ensinou a ser. Pastor, eu sou alguém que venço as tentações. Eu acredito.
Mas a realidade é que na maioria das vezes, por causa de nada, nós cedemos a primeira tentação que aparece. Porque Deus não fez no tempo que nós achávamos que Deus deveria fazer. E Deus nunca será colocado no teu bolso e na tua caixinha. Ele faz no tempo dele, do jeito dele, quando ele quiser e como ele quiser. A gente muitas vezes quer colocar Deus numa caixa, quer padronizar a Deus, achando que Deus, ele cabe no padrão humano. Um dia Deus fala para Moisés, fere a rocha, mas outro dia ele fala para Moisés, fala com a rocha. E Deus muda. Deus muda o jeito de fazer, só que Moisés, em vez de falar, quando era para falar, bateu de novo. Por quê? Porque se deu certo na primeira vez, vai dar certo na segunda. A questão muitas vezes não é só fazer o que dá certo, mas é fazer o que Deus manda fazer. É fazer o que Deus manda fazer. E a gente, por algum motivo, às vezes por não fazer no tempo que a gente gostaria, o que a gente achasse que deveria fazer, a gente cede à primeira tentação que aparece. Me desculpa, mas eu sou pastor de igreja e eu preciso falar isso, irmãos. Eu não sou o dono da empresa aqui, eu sou pastor, eu sou um líder espiritual e eu preciso falar coisas de líder espiritual, amém? Às vezes a gente troca um culto por um programa de televisão, irmão. José então vence a tentação no Egito. José agora está no cárcere por causa da tentação que ele venceu. Pensa comigo, se fosse eu, talvez eu pensaria, se eu tivesse caído na tentação da patifona, talvez nem preso eu estava. Só que depois nós vamos aprender para frente no texto sagrado que mais vale obedecer e agradar a Deus do que aos homens. E José preso, e a Bíblia diz que a cadeia começa a ser abençoada por causa da vida dele. Posso contar uma coisa agora? Meu Deus, quantas vezes eu estou falando isso hoje, né? Gente do céu. José nem preso era mais, irmão. José tinha a chave do cárcere na sua mão. Porque prisão, quando você conhece o Senhor, não se trata apenas de um lugar em que você é trancado, mas se trata de algo que está dentro de você. O apóstolo Paulo, preso em Roma, ele diz, eu posso estar preso, mas o evangelho não está preso dentro de mim. Há muita gente que se faça preso estando livre, muita gente que se faça livre estando preso. Há muita gente que se faça rico não tendo nada, e muita gente que não tem nada e se fazendo rico. Porque não tem a ver com o que você tem nas tuas mãos, mas com aquilo que você carrega dentro de você. E José venceu isso. Por que eu disse tudo isso? Para juntar agora e conectar ao que eu quero dizer. Somente alguém que venceu no Egito é capaz de conduzir um povo pelo Egito. Escute o que eu vou dizer agora. Por que eu disse tudo isso? Lembra que eu falei que é uma tipologia de Cristo? Jesus diz o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Somente quem vence o mundo poderá te conduzir por ele, para que você também o vença. Glória a Deus por isso. Para que José pudesse levar o povo para o Egito, primeiro ele teve que vencer o Egito. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nós servimos a um Deus que venceu o mundo, para que pudesse nos fazer também mais do que vencedores. Para que pudesse fazer cada um de nós mais do que vencedores. Por quê? Porque Deus trabalha com legitimidade, com autoridade. Por que Jesus pode nos fazer vencer?
Porque ele venceu e tem autoridade para isso. Por que Jesus pode fazer um crente vencer a morte? Como assim um crente vencer a morte? Sim, sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Agora, por que Jesus pode fazer com que alguém que estava morto viver? Porque um dia ele estava morto. E a Bíblia vai dizer: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por quê? Porque o nosso rei, quando você vai no túmulo do Buda, diz assim: aqui jaz o Buda. Quando você vai no túmulo de Gandhi, está escrito: aqui jaz Gandhi. Quando você vai no túmulo do Mahatma Gandhi, não, do Gandhi já falei. Quando você vai no túmulo do Dalai Lama, está escrito: aqui jaz Dalai Lama. Daqui uns anos você vai no túmulo do Lula, vai estar escrito: aqui jaz o Lula. Também vai no túmulo do Bolsonaro: aqui jaz Bolsonaro. Mas quando você chega em Israel, está escrito na porta do túmulo dele: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia. Glória, aplauda a Jesus. Somente quem venceu tem autoridade para fazer você vencer também. José primeiro teve que vencer no Egito para que ele pudesse salvar o povo dentro do Egito, salvar o povo da fome que viria sobre a terra. Aí daqui a pouco se levanta um homem chamado Moisés, diga Moisés. E então, Êxodo 2,15, então quando o faraó soube disso, tentou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e se assentou ali junto ao poço. E o sacerdote de Midian, Jetro, tinha 7 filhas. Depois você lê toda a história. Mas Moisés foi criado dentro do Egito pela casa de Faraó. Só que agora, a ideia de Deus não era mais levar o povo para o Egito, mas era tirar o povo do Egito. O Senhor precisava libertar o povo da dura escravidão que o povo passava. Por quê? Porque se levantou outro faraó que não conhecia José. E mudou o governo, mudou também a estratégia. Israel estava crescendo tanto em número no Egito que esse faraó teve medo e falou: vamos colocar esse povo para servir como os nossos escravos, para que não aconteça de vir outra nação e nos atacar, e eles se juntem com elas e dominem a terra. E agora então, Deus não precisa de alguém que vença dentro do Egito para levar o povo pelo Egito. Deus precisa de um homem que saia do Egito, porque somente quem consegue sair do Egito é que terá autoridade para tirar o povo de lá. Somente quem consegue sair do Egito é que tem autoridade para tirar o povo de lá. Então Moisés, antes de tirar o povo, precisava sair primeiro. E Moisés sai, vai para o deserto de Midian, fica 40 anos na casa de Jetro, e depois ele volta como o libertador de Israel. Todos os discípulos, sabe o que os discípulos achavam? Os discípulos achavam que o governo que Jesus ia estabelecer era desse mundo. Porque eles brigavam entre eles para qual ia sentar na direita de Jesus. Eles achavam que Jesus estava falando de um governo terreno. Mas Jesus não falava desse mundo. Você lembra? Eu não sou daqui, para casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ah, meu Deus, Yeshua. O Messias,
Ele vem nos buscar, Yeshua. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Coloca para mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Próximo. Deixa eu só fazer um parênteses para fazer um combinado. Quando eu ficar parado olhando para a tela, é que troca, tá? Fechou? Não, só um combinado. Beleza? Nós. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, aleluia. Somente quem já saiu deste mundo e venceu ele, é que pode nos levar juntamente com ele também. Glória a Deus. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui, para casa voltarei. A carta de 1 João, ele diz o seguinte: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. O Rei que nós servimos, o Senhor sobre o qual nós entregamos a nossa vida, Ele venceu no mundo e venceu também o mundo. Portanto, Ele tem a capacidade de conduzir pelo mundo sem que você se corrompa com Ele. Mas chegará um dia que Ele também tem autoridade para levá-lo para o reino do seu Pai, onde há muitas moradas, e fazer com que você também vença a morte como Ele venceu. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho do reino de Deus na terra. Só que muitas vezes nós preferimos dar ouvido para quem não venceu no mundo e muito menos o mundo. Nós gastamos horas às vezes assistindo os charlatões da fé no YouTube. Pessoas que não saem de casa para pregar em algum lugar sem cobrar pelo menos 10 mil reais para fazer isso. Eu vou contar uma coisa para você. Não há nenhum mediador entre você e o Senhor que não seja Cristo. E o preço para isso acontecer já foi pago na cruz do Calvário há 2025 anos atrás. Se alguém pregar um outro evangelho que não seja esse, seja anátema, seja maldito, porque esse é o evangelho, aquele que venceu no mundo, e aquele que venceu o mundo é o que está dentro de nós, nos conduzindo para estar aonde Ele também está. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! José era um homem que tinha uma consciência de salvação. Como assim, pastor? Ele sabia que ele venceu o Egito, no Egito, e precisava levar o povo para salvar da fome para o Egito.
Só que antes de morrer, sabe qual é o pedido que José faz? Quando Deus visitar vocês, isso vai acontecer, e vocês saírem do Egito, levem os meus ossos daqui. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Não me deixa aqui no Egito, não. Tira os meus ossos desse lugar, eu não pertenço a esse lugar. O Senhor está usando, o Senhor está usando o Egito para nos salvar da fome, mas nós não somos daqui, não. O Senhor vai usar algumas coisas do mundo para abençoar você, mas você tem que olhar para o mundo e dizer: eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou. Vai se colocando de pé nessa noite.